Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Responsabilidade na gestão fiscal. Subseção 2ª. Do controle da despesa total com pessoal. Art. 21 é nulo de pleno direito, e, o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda, às exigências dos arts. 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do caput do art. 37 e no 1º do art. 169 da Constituição Federal, e b, ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Segunda, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no art. 20. Terceira, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no art. 20. Quarta, a aprovação, a edição ou a sanção, por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgão decisório equivalente do Poder Legislativo, por presidente de Tribunal do Poder Judiciário e pelo chefe do Ministério Público, da União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso público, quando, resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo, ou b, resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Primeiro, as restrições de que tratam os incisos 2ª, 3ª e 4ª e devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou reeleição para o cargo de titular do poder ou órgão autônomo, e segunda, aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos poderes referidos no art. 22º. Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no 1º do art. 169 da Constituição Federal ou aqueles que, de qualquer modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso, e, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição, segunda, criação de cargo, emprego ou função, terceira, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, quarta, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança, v. contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso 2º do 6-O do art. 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do poder ou órgão referido no art.
20. Ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22. O percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos 3º e 4º do art. 169 da Constituição. 1. No caso do inciso I do 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. 2. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. 3. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá, receber transferências voluntárias. 2. Obter garantia, direta ou indireta, de outro ente. 3. Contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 4. As restrições do 3O aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no art. 25. As restrições previstas no 3º deste artigo não se aplicam ao município em caso de queda de receita real superior a 10%, em comparação ao correspondente quadrimestre do exercício financeiro anterior, devido à diminuição das transferências recebidas do Fundo de Participação dos Municipais decorrente de concessão de isenções tributárias pela União, e segunda diminuição das receitas recebidas de royalties e participações especiais. 6. O disposto no 5º deste artigo só se aplica caso a despesa total com pessoa L do quadrimestre vigente não ultrapasse o limite percentual previsto no art. 19 desta lei complementar, considerada, para este cálculo, a receita corrente líquida do quadrimestre correspondente do ano anterior atualizada monetariamente. Seção 3ª. Das despesas com a Seguridade Social. Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do 5O do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17. É dispensada da compensação referida no art. 17. O aumento de despesa decorrente de, concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente. 2. Expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados. 3. Reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real. 2. O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. Capítulo V das transferências voluntárias art. 25. Para efeito desta lei complementar, entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 1. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e existência de dotação específica. 2. Vetado. 3. Observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição. 4. Comprovação, por parte do beneficiário, de a
que o S acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos, b. cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde, c. observância dos limites das dívidas consolidada imobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e de despesa total com pessoal, d. previsão orçamentária de contrapartida. 2. É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. 3. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam, se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social. Capítulo 6 da destinação de recursos públicos para o setor privado arte. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. O disposto no caput aplica, se a toda a administração indireta, inclusive fundações públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil. 2. Compreende, se incluída a concessão de empréstimos, financiamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em constituição ou aumento de capital. Art. 27. Na concessão de crédito por ente da federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja sob seu controle direto ou indireto, os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres não serão inferiores aos definidos em lei ou ao custo de captação. Parágrafo único. Dependem de autorização em lei específica as prorrogações e composições de dívidas decorrentes de operações de crédito, bem como a concessão de empréstimos ou financiamentos em desacordo com o caput, sendo o subsídio correspondente consignado na lei orçamentária. Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recursos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer instituições do sistema financeiro nacional, ainda que mediante a concessão de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de controle acionário. A prevenção de insolvência e outros riscos ficará a cargo de fundos, e outros mecanismos, são instituídos pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, na forma da lei. 2. O disposto no caput não proíbe o Banco Central do Brasil de conceder às instituições financeiras operações de redesconto e de empréstimos de prazo inferior a 360 dias.